Olá, muito boa tarde. Um levantamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, divulgado esta semana, aponta que mais de 1.000 veículos atuam hoje no transporte clandestino de passageiros em Manaus. De acordo com o Sinetran, além das condições precárias que colocam em risco a segurança dos passageiros, os transportes piratas também prejudicam o sistema convencional, contribuindo para o encarecimento da tarifa de ônibus. Eles são chamados de piratas, não possuem nenhum tipo de identificação e atuam de forma clandestina no transporte de passageiros de Manaus. Nos horários de pico, a presença deles nas ruas é constante. Para pegar passageiros, eles acenam e logo conseguem mais um cliente. Esta dona de casa diz que nas zonas norte e leste de Manaus é comum encontrar veículos de todos os modelos coletando passageiros nas paradas de ônibus de forma irregular. É Kombi, é carro, carro particular mesmo, pega o pessoal, principalmente nas paradas do ônibus, né? De acordo com um levantamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, o Sinetran, existem pelo menos 1.000 veículos que atuam de forma irregular no transporte de passageiros aqui na capital. O estado de alguns veículos é precário, mas os preços praticados por eles são os mesmos do transporte convencional. Esta outra usuária do transporte coletivo diz que mesmo sem querer, já foi obrigada a se arriscar nas lotações. Muitas vezes o ônibus é muito ruim, né? É velho, aí prega no caminho. Aí tem que se virar. Tem que dar alternativa a esses clandestinos mesmo, muitas das vezes. O levantamento do Sinetran aponta ainda que os veículos que fazem um transporte clandestino carregam em média 317 mil passageiros todos os dias. A arrecadação deste tipo de transporte regular chega a R$1.200.000 também diariamente. E tudo isso livre de impostos. E além da sonegação, de acordo com este aposentado, os veículos clandestinos não respeitam o direito dos idosos. Eu não pego esse tipo de transporte porque eu sei que é clandestino e eles me cobram. Que na realidade dos fatos não era para cobrar o idoso, mas eles cobram. Os dados divulgados pelo Sinetran também consideram os micro-ônibus executivos e alternativos como transportes clandestinos, já que ainda não foram regulamentados. Só nesses dois modais, são mais de 700 veículos nas ruas. Para os passageiros, sem eles, a situação seria ainda pior. Tem muita gente para pouco transporte e aí as pessoas iam ficar bem em sufoco mesmo, como diz lá na cidade. Tem que apelar para a lotação. O superintendente municipal de transportes urbanos reconhece a precariedade do sistema e diz que a melhoria do serviço passa pela regularização dos clandestinos. O executivo alternativo, hoje, para mim, é o foco. Eu preciso legalizar para poder beneficiar a população com um serviço melhor, evitar os riscos de acidente. E o que está sendo feito hoje no sistema, que está ruim, cada vez pior, e um instrumento principal para a gente controlar isso é a legalização, escolher dentro do universo da clandestinidade quem tem condições de operar. De acordo com o Sinetran, os transportes piratas retiram os passageiros do sistema convencional e isso pode contribuir para o encarecimento das passagens de ônibus. Trabalhadores da indústria e da construção civil também protestaram hoje em Manaus contra o projeto de lei que tramita na Câmara Federal e prevê a contratação de serviços terceirizados para qualquer atividade. Por conta do protesto, o trânsito na BR-319 ficou completamente parado. A mobilização era contra o projeto de lei que regulamenta a terceirização no país. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, a manifestação desta manhã reuniu cerca de 500 pessoas em frente à sede da refinaria de petróleo de Manaus, localizada no Distrito Industrial, na zona leste da capital. Com essa lei, vai acabar com os trabalhadores. Então é a revolta dos sindicatos, das centrais. Os trabalhadores do distrito estão parando por conta própria, porque sabe que vai prejudicar também. A construção civil é 90 mil. Hoje nós temos 40 mil terceirizados. Se for aprovado mesmo, vai terceirizar todo mundo e a perca é muito grande. Após 3 anos, a PL 4330 de 2004 começou a tramitar no Congresso na semana passada. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados. No total, 324 parlamentares votaram a favor e 137 contra
contra o projeto de lei que ainda precisa passar pelo Senado antes de seguir para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Segundo o coordenador dos petroleiros do Amazonas, se a proposta for aprovada, todos os trabalhadores em geral serão prejudicados. Nós entendemos que o trabalhador ele tem que ser primerizado, porque o trabalhador primerizado ele tem melhores condições de segurança, melhores condições de trabalho e melhores condições de vida. Então é importante que essa PL 4330 seja barrada. Manifestações como essas aconteceram em pelo menos 20 capitais do país. Aqui em Manaus, trabalhadores de pelo menos 8 setores da indústria cruzaram os braços contra o projeto de lei da terceirização. A maioria de nós, trabalhadores, vamos perder nosso direito garantido, que é um direito que já foi garantido há tempos atrás e hoje nós estamos perdendo. Este vereador do PT também saiu em favor da classe trabalhadora, destacando que 8 deputados federais do Amazonas votaram a favor da PL, o que prejudica diretamente os trabalhadores da capital. Infelizmente, o trabalhador amazonense não teve sua representação no Congresso Nacional respeitada. Com certeza, se o trabalhador souber o que está em jogo, ele vai ser contrário a essa lei. Os líderes do movimento prometeram realizar outros protestos na cidade até que o projeto de lei seja vetado pela Presidência da República. Um problema crescente que parece fora de controle em Manaus são as invasões, a maioria delas em áreas de preservação ambiental, onde o desmatamento sem a devida compensação e a redução da fauna geram problemas graves de saúde pública. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de janeiro a março deste ano, foram registrados pelo menos 15 focos de invasões na cidade em áreas verdes ou de preservação permanente. Bairro Nova Vitória, zona leste da capital, área conhecida como Pista da Raquete. No local há espaços demarcados e a todo momento chegam novos invasores. Flagramos esta família colocando as estacas onde pretende construir uma moradia. Se é para estar essa mata aqui só para bandido e essas coisas, melhor que ele sirva para a gente, né? Ceda. Se é para servir de desova para os outros, melhor que ele liberem para a gente, que a gente precisa. Eu não tenho onde morar, inclusive o aluguel onde eu estava morando eu já até entreguei. Entendeu? Aí eu descobri que aqui tem uma invasão e vim para cá. Cerca de 79 famílias já ocupam a área verde há pelo menos 3 anos e ainda aguardam uma decisão da Justiça. Mas a chegada de novos invasores, que já somam mais de 30 famílias, trouxe medo. Agora, Dona Terezinha teme que o despejo venha mais rápido, já que houve o pedido de reintegração de posse. Só é uma área, mas mesmo assim, por mais que a gente esteja separado para ali, quem está lá fora não quer saber se você está guardando ou não. O desmatamento no terreno é visível. A vegetação praticamente já sumiu. Algumas casas chegam próximas ao Igarapé. Do outro lado da cidade, na zona norte, bem próximo ao serviço de atendimento do conjunto Galileia, no bairro Cidade Nova, mais invasão, mais conflitos por terra. O terreno passou a ser ocupado de forma desordenada há 2 anos. Hoje já são cerca de 60 famílias e a única conversa, segundo os moradores com o governo até agora, fosse de que eles não permitissem novas entradas ou desmatamento. Nada referente ao futuro sobre remanejamento. O que eles falaram pra gente, né, que era pra gente manter os quintal limpo, não era pra gente derrubar nada. Mesmo assim, novas casas estão sendo construídas no local. Algumas têm até ar-condicionado e antenas de TV por assinatura. Seu Francisco é o mais novo morador. Chegou há 2 meses com a mulher e os 2 filhos. Está praticamente às margens da Avenida Passarinho. A gente veio pra cá, como todo mundo tá invadindo aqui, né? Quer dizer, a gente não foi na corda, a gente veio pra cá mesmo porque a gente precisa mesmo. Aí pode ver, ó, que a gente não tem nem quase nada aqui, ó. Só por causa do meu filho não ficar na rua, porque se dependesse de mim, não tivesse família, minha mulher e meus filhos, eu morava na rua mesmo. A juíza da 8ª Zona Eleitoral do Amazonas, em Coari, publicou hoje o edital de publicação da diplomação do 2º colocado nas eleições de 2012, Raimundo Magalhães, do PRB. A diplomação do novo prefeito de Coari está marcada para as 10h30 da manhã desta quinta-feira no cartório eleitoral do município. Clemente Fernandes também deve ser diplomado vice-prefeito. Nesta manhã, uma comitiva do Ministério Público do Estado, liderado pelo procurador-geral Fábio
Monteiro desembarcou em Coari para apurar supostas denúncias de falta de pagamento dos servidores do município e dos barcos que fazem o transporte escolar dos alunos da zona rural. O presidente da Câmara de Vereadores, Ira Medeiros, que nos últimos dias estava à frente da prefeitura, foi convocado pela comitiva para prestar esclarecimentos sobre o atraso no repasse das verbas. A Fundação de Medicina Tropical passa a contar com uma UTI pediátrica com capacidade também para atender pacientes de outras unidades de saúde do estado. Novos investimentos para a área da saúde também foram anunciados esta manhã pelo governo do Amazonas. A nova unidade de terapia intensiva pediátrica vai funcionar na Fundação de Medicina Tropical. O espaço foi projetado para proporcionar cuidados e tratamentos especializados a crianças com doenças infectocontagiosas graves. Ao todo, são 10 leitos, 2 deles destinados a pacientes com doenças transmissíveis que necessitem de isolamento. O que nós temos de importante dentro da Fundação? São os isolamentos com alta tecnologia para os nossos pacientes que têm as nossas doenças infecciosas e parasitárias. De acordo com o secretário estadual de Saúde, além da demanda interna da Fundação de Medicina Tropical, a nova UTI também poderá receber pacientes pediátricos de outras unidades da rede de saúde. Vai ampliar tanto o atendimento aqui na Fundação de Medicina Tropical, quanto para a rede das outras unidades que atendem crianças e que precisam internar crianças graves e que demandam de UTI. E, dependendo da média de internação, é possível que nós tenhamos uma rotatividade aí em torno de 5 a 10 dias em cada leito. De acordo com o governador do Amazonas, o investimento, que também conta com recursos do governo federal, passa dos 3 milhões de reais em obras e equipamentos. Dentro do governo, reduzindo os custos internos dentro do governo, eu tenho dinheiro para fazer uma UTI como essa aqui. Eu queria fazer uma referência por uma questão de justiça. Nesta obra tem 1.800.000 dos 3,5 milhões. Tem 1.800.000 que foi uma emenda da senadora Vanessa Grazottin, e eu quero aqui de público agradecer. Ainda segundo o governador, outros investimentos na área de saúde na capital já estão em andamento. Este ano o governo está aí se preparando para ampliar a rede de saúde aqui na capital. São só na Zona Norte são 300 leitos. A nossa meta é em 4 anos colocar 900 novos leitos só aqui em Manaus, porque com isso e mais os equipamentos modernos que nós estamos adquirindo aí, nós vamos enfrentar de forma positiva o que ainda existe hoje, que são filas para cirurgias, para consultas especializadas e exames especializados. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. Em Tabatinga, o tempo fica fechado com chance de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Em Codajás, a quinta-feira terá muitas nuvens e também a previsão de chuva no decorrer do dia. Mínima de 23 e a máxima chega aos 34 graus. Na capital, o tempo fica nublado e encoberto, com previsão de pancadas de chuvas e trovoadas. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Uma arara vermelha foi resgatada esta manhã pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar na zona norte de Manaus. A ave, que não apresentava ferimentos, foi entregue voluntariamente por moradores do conjunto Nova Cidade. Ela foi encaminhada para o refúgio da vida silvestre Sauim Castanheira, aqui na capital. Apesar do Amazonas não sofrer com a crise hídrica que ainda afeta as regiões Sudeste e Nordeste, algumas famílias já se preocupam em economizar. E o resultado tem sido sentido no bolso com a redução da conta de água no fim do mês. Economia que foi resultado apenas do uso consciente da água. Este é o valor que atualmente a dona de casa Gisele paga pelo consumo da água. Mas antes o valor era bem maior e comprometia a renda familiar. Achando que fosse algum problema no hidrômetro do prédio, acabou descobrindo que o alto consumo vinha pela falta de consciência da família. É por causa que faltava muito de mim também, né? Consumo, desperdiçar água, como eu desperdiçava bastante. A minha família só é mente de 3 pessoas, a gente utilizava bastante de água. A dona de casa só conseguiu reduzir o consumo com a ajuda de um engenheiro da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Amazonas, que durante 3 meses acompanha o consumo na casa de Gisele. A meta ainda não foi atingida,
mas as dicas passadas já estão sendo cumpridas, como, por exemplo, tomar banho em 5 minutos e escovar os dentes usando um copo. Com isso, a torneira não fica aberta gastando água. Esse copo aqui a gente lava, escova o dente, banho 5 minutos, lava a louça rapidinho, desligou a torneira. Então, o que vale é a consciência da gente. A gente reduziu de 100 e pouco, 200 e pouco que a gente pagava de água aqui no Viver Melhor. Hoje eu pago 87, 90. E se eu quiser pagar mais, né, eu que gasto bastante. Mas eu não quero isso porque eu preciso pagar minhas contas. O engenheiro acrescenta que o aumento na fatura também pode ser ocasionado por um vazamento na tubulação da casa, mas na maioria das vezes é o consumo sem consciência que acaba refletindo na conta no fim do mês. A fatura fica com consumo alto, tem 5 ou 6 parâmetros que eu conheço. Primeiro, são às vezes um vazamento imperceptível que existe nas instalações hidráulicas, que a pessoa não vê e é identificado pelo hidrômetro. O segundo é o hidrômetro avariado, ele pode estar com problema no seu mecanismo e pode aumentar a conta e pode diminuir. Mas tem um que é o grande vilão, que se chama desperdício, que é o caso da maioria dos consumidores de Manaus. Outra dica deixada pelo técnico é na hora de lavar a louça. Não deixar a torneira completamente aberta, pois a pressão da água acaba aumentando o consumo no hidrômetro. A pressão da água, sendo muito forte, que é o caso aqui do Viver Melhor, que é uma pressão muito boa, se ela lavar uma louça com a torneira aberta com uma pressão como hoje vocês podem ver aqui, isso aqui, acho que 1 minuto com essa pressão vai dar um desperdício muito grande, porque se ela deixar aqui, se ela fechar essa peixe, encher de água aqui e lavar, vai diminuir bastante esse consumo dela. Vale ressaltar que o consumo racional da água é bom para o consumidor e também para o meio ambiente. Uma parceria em que todos saem ganhando. Então ganha todo mundo, meio ambiente, consumidor, Manaus, todo mundo ganha com a economia de água. Tá aí, são dicas simples, se cada um fizer a sua parte, o resultado vai ser bem promissor. Agora o esporte, logo mais às 8 da noite, tem final do Campeonato Gilvandro Costa de voleibol aqui na capital. E quem traz os detalhes é o repórter Orestes Litaif. A final da Copa Gilvandro Costa de vôlei terá o duelo de 2 gigantes. De um lado, a Newton Lins, atual campeã da competição, e do outro, o Clube da Caixa. Quem está ao meu lado para falar sobre esse jogão de logo mais à noite é Tadeu Picanço, ele que é o presidente da Federação Amazonense de Vôlei. Tadeu, pelo retrospecto das duas equipes, terá um jogão logo mais à noite, né? A Newton Lins, que a gente considera como favorita em função de vir de uma competição a nível nacional, se tornou campeão da Liga Universitária, então vem para esse confronto praticamente como a favorita, mas a equipe da Caixa Econômica vem fazendo um campeonato perfeito. Aí a gente espera que esse confronto seja um confronto e que leve o público a prestigiar, que vem prestigiar o jogo, veja um jogo de alto nível. E a gente espera que o público saia daqui satisfeito com esse confronto. Agora, Tadeu, a Copa serve de preparação aí dos atletas para representar o Amazonas em competições nacionais, né? Nós fizemos essa Copa com o objetivo de preparar as nossas seleções para os campeonatos brasileiros que acontecem agora. Uma delas está jogando em Saquarema e a outra viaja a semana que vem. Muito obrigado, Tadeu. Olha, lembrando que o jogo é hoje à noite aqui no ginásio René Monteiro. A entrada é gratuita. Orestes Litaif para o Band Cidade. Pesquisadores do INPA descobriram que algumas frutas aqui da região são ricas em fibras e ainda possuem um baixo teor de calorias. Em tempos de dietas e busca por uma alimentação saudável, aquelas frutinhas esquecidas no fundo do quintal podem se tornar grandes aliadas. Elas são ricas em vitaminas e agradam o paladar de muita gente. Porque elas são muito saborosas, principalmente porque elas são ricas em vitaminas, não só para mim, quanto para minhas filhas também. Ela é saudável, né? No final do ano passado, a equipe deste pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia descobriu que, além de todas as qualidades já citadas, algumas frutas nativas da região amazônica, consideradas hipocalóricas, também são ricas em fibras. Primeiro, fez a parte de composição nutricional para determinar a parte de proteína, lipídio, e depois fomos estudar as fibras. No caso aí,
enfatizando tanto a fibra solúvel e a insolúvel. Né? As fibras alimentares são substâncias essenciais para uma dieta saudável e que, de acordo com especialistas, só são encontradas em frutas e vegetais. É importante ter no mínimo 25 gramas de fibra por dia. A fibra ela vai ter importância nutricional, geralmente ela é conhecida como apenas a vassourinha do intestino, mas a gente sabe da riqueza nutricional que ela carrega consigo. A pesquisa foi realizada com 6 frutas amazônicas: a engacipó, o bacuri, o abil, a carambola, o mapati e o taperebá, o campeão em quantidade de fibras, 4,65 gramas para cada 100 gramas da fruta. O taperebá também é conhecido em outras regiões como cajá. Só para você ter uma ideia, ao comer 100 gramas dessa frutinha aqui, você consome a mesma quantidade de fibra encontrada neste abacaxi inteiro. Mas como essas fibras encontradas nas frutas amazônicas podem contribuir para uma dieta saudável? Hoje nós temos comprovadamente que fibras, principalmente fibras integrais, elas trazem uma proteção para o intestino, inclusive contra cânceres. E, além disso, nós também já temos estudos inúmeros que ajudam. A fibra ajuda no controle glicêmico, que é o açúcar no sangue, a absorção, a rapidez que esse açúcar é absorvido no corpo e também alguns tipos de gordura, como por exemplo o colesterol. A pesquisa, que já foi publicada em uma revista inglesa especializada em alimentos, também vai ajudar a compor a tabela de composição de alimentos da Amazônia, produzida pelo INPA. Então nada melhor do que você consumir um fruto e não um remédio. O fruto tem que estar no cardápio, né? Tem que estar. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição ou as reportagens exibidas em nosso telejornal, acesse o site band.com.br/Amazonas. E eu convido você a pautar o Band Cidade, mande sua sugestão e também vídeos e fotos para o WhatsApp da redação. O número é o 99205-1478. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, 6:50 da noite. Até lá.